Bom, então deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só para mostrar esse detalhe e vocês já irem se familiarizando e assim a gente otimizar o tempo aí e as dúvidas, né? Que eu sei que vão surgir em relação a isso. Acho que não está aparecendo a tela certa. Qual é a tela que está aparecendo aí, pessoal? É da plataforma? Das metas diárias? Não. Eu botei todo mundo mudo, eu acho, né? É das metas diárias ou não? É? Beleza. Beleza, então. Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Vocês vão perceber que vai começar, já começou aí em alguns planejamentos a aparecer o material. Então, só para esclarecer uma dúvida que às vezes vocês podem não localizar ali o material completo, né? Então, no lugar do link que tinha aqui para vocês acessarem ao site e fazer o login lá na plataforma do Estratégia, vocês vão ter esses links aqui, né? E o que que nós temos nesse link? Vamos clicar nesse aqui de AFO. Ele vai abrir para você, quando for o primeiro encontro da matéria, ele vai abrir para você aqui, deixa o pessoal entrar. Ele vai abrir para você, ok, aqui está o PDF, né? Vai abrir na tela do PDF, mas e o restante do material? Sempre vocês virão aqui, ó, pessoal, clicar nessas três linhas, para conseguir acessar todo o material da aula. Vai ter o PDF normal, né? Quando você clica, ele vem para o material e sai da tela, e sai ali da relação de materiais, né? Então, tem o PDF simplificado quando a gente tiver, e aqui são as videoaulas. O que a gente vai ter outras divisões aqui para os materiais extras, né? Que é algo que a gente pretende usar para algumas matérias, mas nesse primeiro momento, hoje, eu só queria falar isso para vocês, porque vocês iam acessar e ia dizer, tá, mas o restante do material? Necessariamente vocês precisam clicar aqui para conseguir acessar o restante do material. Então, tá bem legal, fiz os testes no celular, tá rodando bem, então o tablet também vai rodar legal. Só para frisar isso, vocês precisam, para acessar o material todo da aula, por aqui. Na quarta-feira a gente vai ter o evento lá no YouTube, né? Que eu espero todo o time lá presente. E aí a gente vai explicar com mais detalhes essas e outras questões aí. Mas como o material já vai começar, já está aparecendo para alguns, eu quis já trazer para vocês essa questão para esclarecer a dúvida. Vamos então à nossa pauta de hoje, né, pessoal? Nossa pauta de hoje é justamente dar continuidade aí à recepção e ao bate-papo e a gente conhecer melhor os colegas, né? Os colegas que estão entrando aí no time para contribuir, né? Já temos a Maria Helena, a Tassiana, o Bruno e, felizmente, né? A gente tem tido uma procura e principalmente um feedback de vocês muito bom em relação à mentoria, né? E isso está fazendo com que a gente tenha cada dia mais alunos, e conforme eu já expliquei para vocês aqui, a gente precisa de um time, né? Não tem como eu sozinha dar esse suporte todos para vocês. E, no fim das contas, eu acho que é muito positivo, porque cada um dos colegas que chega tem a sua trajetória, tem a sua história, tem a sua forma de contribuir, de agregar, né? Nenhuma história é igual à outra, então eu tenho certeza que isso será muito positivo para o conjunto, né? Para o conjunto, porque a gente vai trabalhar junto em vários pontos da retaguarda, digamos assim, né? Nos simulados, enfim, a gente está sempre discutindo e, obviamente, agrega muito a gente ter não apenas a Mangenara, mas um conjunto de colegas ali trabalhando, né, para que vocês tenham a preparação mais completa, né? São muitas experiências aí, não mais somente a minha experiência. Bom, vamos lá, vamos começar então a apresentação. Hoje nós temos 3 novos colegas, né, que estão aqui para conversar um pouquinho com a gente, para que vocês conheçam, né? E como está funcionando essa dinâmica, né?
como está funcionando essa dinâmica aí. Que para os novos, inclusive, eu já tenho colocado dessa maneira, né? Para o pessoal que vem chegando nas últimas semanas. Você tem a opção, né, de conhecer o pessoal aqui nas reuniões anteriores que estão salvas, o pessoal que vem conversar aqui toda segunda-feira. Vocês podem fazer esse movimento, né, de simpatizei, né, me identifiquei com o Bruno, com a Lina, enfim, com o Danilo e gostaria de ser orientado por ele, ou caso esse movimento não aconteça, mais cedo ou mais tarde, na semana seguinte, daqui a 2, 3 semanas, vocês serão procurados por um deles para fazer uma reunião inicial, para conversar em cima do que vocês vêm fazendo até agora, para ter esse feedback proativo, né, que eu acho muito importante e que, obviamente, pelo tamanho, né, do nosso time, eu sozinha não tenho como dar, mas eu acho que ele é indispensável e que ele acrescenta muito para vocês. Então, hoje nós vamos conhecer o Bruno Passos, né, o Danilo e a Lina. Vamos começar por ordem alfabética, então. Vamos lá, Bruno. Eu desativei o som do Bruno. Tá por aí, Bruno? Não vai. Deixa eu minimizar aqui para eu achar o Bruno. Ali o Bruno, né? Mas tá sem som. Agora vai. Alô, tá ouvindo agora? Agora foi, agora foi. Pronto. Boa noite, gente que entrou agora. Boa noite, professora, Danilo, Nanai. Vou me apresentar um pouco, falar um pouco da minha trajetória, e aí depois, quando todos os outros apresentarem também, a gente pode trocar um papo, todas as dúvidas que surgirem. Eu tenho 27 anos, sou natural de Salvador, Bahia. Mês que vem faço 4 anos que me formei como engenheiro civil. E é bom até contextualizar isso para definir como é que eu fui decidir fazer concurso público, né? Logo quando eu me formei na faculdade, eu consegui me formei bem no período da crise, mas consegui me colocar no mercado de trabalho, mas logo eu vi que uma ideia que eu sempre tive era ter flexibilidade para no futuro, quando eu pensar em constituir uma família, ter uma flexibilidade legal de tempo e de horário. E eu vi que no mercado privado da engenharia civil, que é muito complicado essa questão do horário, eu não ia conseguir isso. Então, acho que foi lá nos meados de 2018, eu resolvi me demitir e abri uma sociedade com mais 2 colegas meus que eram do colégio. Vamos fazer uma empresa de reformas e projetos para ver o que é que dá. Então, começou bem legal, a gente conseguiu bastante projeto, bastante reforma. Só que ao longo do tempo também eu vi que essa sistemática não ia atender os meus propósitos de longo prazo. Então, numa viagem que eu tive com minha namorada no Réveillon, no Réveillon de 2018 para 2019, eu defini que eu ia estudar para concurso público, né? Eu tinha uma obra a ser entregue em janeiro de 2019, então eu terminei essa obra com o pessoal e sentei junto com meus sócios e falei o que eu pensava. Falei que eu estava pensando em fazer concurso público e que eu precisaria da ajuda deles. A gente conversou, eles foram muito solícitos. Eu falei, eu posso continuar na empresa, mas atuando em certa parte mais no background, fazendo contato administrativo, falando com a contadora, assim, e em relação à obra em si, que demandaria mais tempo, eu não conseguiria ajudar mais, né? E eles cumpriram e a gente fez esse acordo, né? Então, lá para os meados de fevereiro de 2019, eu terminei essa obra que estava falando pendente em janeiro, e em fevereiro eu já comecei a procurar questão de carreira, de cursos. Eu via também, li depoimentos dos aprovados para ter um norte, porque eu não sabia de nada. Também me ajudou bastante para eu escolher essa carreira, que eu tenho 2 tias que são auditoras fiscais. Então, logo quando eu decidi fazer concurso, eu conversei com elas
para saber toda a questão da rotina, se aquilo me ensejaria meu propósito de longo prazo, de ter flexibilidade e tal. E eu gostei muito da profissão. Então, logo depois que eu defini essa área fiscal, eu procurei um cursinho, procurei a questão do material e defini e comecei pela Receita Federal. Foi logo no começo, no meio de fevereiro. Eu tinha 2 semanas estudando, quando logo no final, lembro do dia, acho que foi 26 de fevereiro ou 27, que saiu o edital da Cefaz Bahia. E logo em casa, a prova em casa, e eu tive que reformular, tinha mal começado a estudar meus estudos, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que eu passei 2 semanas estudando para a Receita Federal e depois eu tive que mudar o foco para Cefaz Bahia. Eu fiz para auditor de finanças e controle nesse primeiro concurso, porque, se eu não me engano, era o boato que tinha a menor concorrência. Então, nesses 3 primeiros meses, como eu falei, eu ajudava o máximo que eu podia na minha empresa, mas eu definia minha carga horária, eu conseguia estudar 8 horas por dia durante todos os dias, porque eu me propus um teste nesse concurso da Bahia. Eu nunca fui muito disciplinado, nem no colégio, nem na faculdade, assim, de questão de estudo, de ritmo de estudo. Eu sempre prestava bastante atenção na aula e depois estudaria, assim, na semana da prova. Na faculdade também era assim, na faculdade de Engenharia Civil, prestava bastante atenção e na semana da prova a gente se juntava e pegava as provas antigas do professor da matéria para estudar como é que ele elaborava a prova, e a gente estudava em cima disso. Então, esses 3 meses do Cefaz Bahia foi meio que um teste para mim, para eu definir, olha, beleza, eu quero seguir nessa área de concurso público, mas vamos ver se isso realmente eu vou conseguir. Então, eu estudei nesses 3 meses e fui para a prova com a cabeça de que eu tinha feito o meu melhor no período disponível. Eu sabia que eu não ia conseguir passar, certo? Mas eu tinha esse pensamento que, durante a minha preparação, eu tinha feito o melhor possível. Chegou na hora da prova, eu fiz a prova, e logo depois foi meu aniversário, dia 27 de maio. Quando saiu o resultado, eu estava viajando com minha namorada também, e pela minha surpresa, eu tinha feito um bom desempenho na prova. Se eu não me engano, eu fiz 72%, acho que foi na posição 120 alguma coisa. Então, depois desse resultado e de eu ter, longo desses 3 meses, me testado essa questão da disciplina, eu percebi que se eu continuasse nesse ritmo, continuasse com o tempo disponível para eu poder elaborar um planejamento de estudos mais eficaz, porque nesses 3 meses eu basicamente lia PDF e fazia questão do PDF. Nunca tive contato com o TEC, por exemplo, nesse primeiro período, e cometi um erro que acho que muita gente comete. Eu fazia muito resumo à mão nesses 3 meses. Então, nesse primeiro momento, a gente não sabe o que é importante, o que realmente cai na prova, e acaba grifando ou fazendo um resumo escrito com muitas informações que, às vezes, ao longo do processo, você acaba absorvendo e não precisando de um resumo para esse tipo de informação. Então, logo depois da Cefaz Bahia, estava circulando um boato que o governador de Alagoas ia sair com o edital, 15 dias vai sair o edital da Cefaz Alagoas. Então, acabou que eu fui me direcionando para Alagoas nesse sentido. Então, logo depois da Cefaz Bahia, eu continuei com o meu plano de estudos para a Cefaz Alagoas. Agora, eu fiz algo diferente. Eu minimizei muito o resumo escrito. Como eu não cheguei a completar o edital em várias matérias na Cefaz Bahia, eu tive que ir, por exemplo, a contabilidade, que troca muito da CESP para a FCC, eu tive que refazer esse tipo de estudo, principalmente contabilidade, e aperfeiçoar essas matérias, eu chamo de ciclo básico, né? Aquelas 8 matérias que caem em todos os concursos da área fiscal. Então, basicamente, até a saída do edital, que foi em novembro de 2019, eu fiquei focando nessas 8 matérias. Também eu considero um erro que eu fiz nessa preparação,
é que, por exemplo, legislação tributária, eu acho que eu incluí ela muito após, eu só coloquei ela quando saiu o edital. Então, eu acho que também isso foi um pequeno equívoco que eu tive na preparação. Mas, enfim, quando saiu o edital, eu já estava muito bem estruturado, é, com essas 8 matérias consolidadas. Tinha feito o meu resumo agora de uma forma diferente, não escrevendo muitas coisas no papel. Basicamente, nesse período de junho até novembro, eu fiz bastante questões dessas 8 matérias e acabava por assimilar que com esse, tipo, como se fosse um caderno de erros. Cada vez que eu fazia mais questões, eu acrescentava algo que eu errava, eu analisava o motivo da questão, o porquê que eu tinha errado, e também apagava algumas coisas do meu resumo que eu já estava meio que por osmose no meu conhecimento, eu já não precisaria toda hora olhando aquele resumo, que eu considero mais ou menos um resumo como se fosse uma muleta ou como se fosse uma tipóia quando você fratura. Um momento você vai ter que usá-lo, mas a ideia é que cada vez mais seja reduzido para um momento lá no futuro, bem perto da prova, seja o mínimo possível ou até que você nem precise, entendeu? Então, chegou o edital, aí fiz minha preparação agora com essas novas matérias, né? Vamos falar empresarial, penal, civil, legislação, custos, e com esses 8 que já estava bem consolidado em esquema de revisão. Basicamente foi essa minha preparação. Um mês antes da prova, agora que eu já estava com uma legislação tributária estudada, eu comecei nos finais de semana a fazer os simulados e fazer o treinamento da prova discursiva. E quando chegou na prova, eu também tive aquela percepção que eu tinha feito a preparação melhor possível, com o tempo disponível. E na verdade, eu nem esperava que eu ia passar. Meu objetivo era, pelo menos, ter minha discursiva corrigida. Então, eu acho também um aspecto muito importante quando a gente vai fazer uma prova, além do desempenho, você tem que estar lá competindo por, sei lá, 300, 200, 500 pessoas que estão ali competindo a vaga. O diferencial ali no finalzinho tem um pouco de sorte e também tem, acho que, o aspecto emocional. Então, eu estava bastante seguro e estava bastante tranquilo na hora da prova, porque eu nem estava muito esperando a aprovação devido ao curto tempo de preparação, que do início da Cefaz Bahia até a prova de Alagoas foram 11 meses. Basicamente foi isso. E aí a professora agora Vandinara me convidou, Danilo, eu, Nanai, para a gente fazer parte dessa equipe. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei mais feliz ainda depois que ela fez a reunião com a gente, apresentou a metodologia, porque bate muito com o que eu penso da questão de você medir o desempenho, de você ter aquele acompanhamento personalizado, certo? Então, meio que casou os pensamentos. Basicamente é isso. Show de bola, show de bola. O pessoal fala que eu fui aprovada rápido, mas 11 meses também é um período aí bastante rápido, né? Bastante rápido. Show de bola. Vamos deixar para conversar mais aí na parte final, né? Vamos agora ouvir o Danilo. Fala, Danilo. Tá com o som desativado também? Deixa eu ver aqui. Pronto. Olá, gente, boa noite. Todo mundo aí tá me ouvindo? Beleza. Estão me ouvindo, gente? Sim. Agora não. Mas antes estava. O que deu aí? Agora desativou, antes estava ativado. Vamos ver. Oi? Agora sim. Agora sim. Pronto. Olá, gente, boa noite. Venho contar um pouco aqui da minha história também, né? Só para falar um pouco aí sobre esse meu colega Bruno, né? A gente sempre escuta muito falar, às vezes, né? E sempre tem um cara fora da curva que passa com 8 meses, 7 meses. A gente pensa que isso que é uma lenda, né? Que esse cara não existe, mas existe, é o Bruno aí. O cara é fera demais. Esse meu colega aí, ele é muito fera, é gente boa.
inteligente demais ele. É o fora da curva que a gente conhece aí. Show. Então, pessoal, falar um pouco aí da minha história. Eu sou de João Pessoa, tenho 27 anos, sou formado em estatística e eu comecei, cara, a estudar para concurso foi vamos dizer, por uma fatalidade, assim, eu nunca pensei em seguir esse caminho. Quando eu tinha feito um intercâmbio lá para os Estados Unidos, morei um ano lá, e aí, quando eu voltei, né, isso assim, no caso foi um intercâmbio pelo curso mesmo. E aí, quando eu voltei, eu pensei, não, vou logo terminar meu curso aqui, cara, vou ver se eu, sei lá, vou lá para o sul ou para o sudeste, tipo, pego alguma experiência lá na iniciativa privada, e aí depois vou embora para fora já do país. Eu não queria ficar aqui. Então, o meu planejamento de vida era esse, né? Não era nem ficar aqui no Brasil, seja na iniciativa pública ou privada. Mas aí, por volta de 2015, mais ou menos, eu comecei a morar com minha namorada e aí acabamos, tipo, a gente foi demitido lá da empresa que a gente trabalhava. Nessa época eu estava ainda estudando, terminando o meu curso e estava nós estávamos trabalhando em um call center e aí tanto eu quanto ela a gente foi demitido. E aí eu falei, nossa, cara, o que é que a gente vai fazer aqui? Aí meu irmão, que já era concurseiro, me falou, não, cara, vamos estudar aqui para concurso e tal. Aí tinha um concurso de assistente administrativo, foi o meu primeiro concurso que eu fiz, foi para a Universidade Federal de Campina Grande. Tipo, faltavam uns 4 meses para a prova, 5 meses, aí eu, poxa, cara, é isso que eu tenho aqui, então eu tô, tipo, meio que desempregado, preciso de dinheiro, vou aqui, tipo, estudar. Aí deu gás nesses 5 meses aí, mais ou menos, 6 meses, acabei que passei, assim, fiquei fora das vagas, mas como é um concurso que chama muito, eu acabei passando. Fiquei, sei lá, 10 vagas, assim, fora das vagas, 10 posições. E aí eu assumi e tal, né? Nessa época, enquanto não tinha chamado, eu passei por um momento um pouco difícil na minha vida, porque a gente estava tipo meio desempregado, tinha só algumas reservas, a gente teve que se mudar tipo meio que de cidade para morar em uma cidade assim com custo de vida mais em conta, entendeu? E aí a gente só meio que esperando, né? Esse concurso chamar, mas aí graças a Deus chamou, deu tudo certo, a gente conseguiu uma certa estabilidade e aí, quando eu entrei lá, eu pensei, poxa, cara, eu já tô com esse concurso aqui, eu meio que perdi essa minha ideia de ir embora, sabe? Eu falei, pô, então, já que eu já tô, assim, né, com um dinheiro, já que eu tô um pouco estável, tô nesse setor público, eu vou agora começar a estudar para outros concursos, né? Então, foi aí que eu tomei a iniciativa realmente de começar a estudar para atual auditor fiscal. Também nunca tinha ouvido falar e tal, mas aí comecei a ler sobre, né? Então, assim como todo mundo, eu acho que quase todo mundo, né, começa, né, pela Receita Federal, né? E eu também não fui diferente. Aí comecei a estudar em 2017, em julho de 2017, comecei a estudar para a Receita Federal. E aí, errando muito, entendeu? Assim, eu acho que a gente, cara, acho que eu acho que todos vocês que estão aqui têm esse privilégio mesmo de poder fazer uma mentoria, porque, cara, eu acho fundamental. Eu faço essa comparação que é assim, existe dois caminhos para você ser tipo aprovado. Seriam duas estradas. Uma estrada é toda esburacada, mão única, aquela estrada que a gente odeia, tipo, meio que viajar nela, que é assim perigosíssimo. Ambas dando o mesmo destino, certo? E tem outra estrada que é um tapete, que é duplicada, que você pode ir a 140, 160 por hora. Essa é a estrada que vocês estão pegando agora, entendeu? A estrada que eu peguei, ou que outras pessoas que não têm essa mentoria, esse coach, é a estrada esburacada. A gente consegue passar, mas com muito sacrifício, porque a gente erra muito, entendeu? A gente erra, a gente consegue chegar. Mas assim, vocês já vão já na duplicada, já vão já em 180 por hora, se vocês quiserem, entendeu? Porque vocês não erram, vocês não precisam passar por esses erros, entendeu? Então, eu acho muito massa esse cara, essa ideia, assim, esse tipo de privilégio, assim, tipo assim, que vocês têm de fazer parte de uma mentoria tão boa como a da Vandinara. Mas então, aí, né, eu fui tipo, estudando, aí
Passei para técnico tributário lá do Rio Grande do Sul, foi meu primeiro concurso que eu passei, e foi meu segundo. Eu tinha feito só o ICMS Goiás, e aí foi meu primeiro concurso. Eu, assim, fui muito mal, assim, fiquei com 67% e tal. Vi que eu precisava estudar muito ainda. Aí, depois dele, já teve o técnico, aí eu acabei passando, né? E aí, pronto. Aí, depois desse, eu já soube que ia ter o de Alagoas. Aí eu passei, não, cara, é aqui perto de casa, acho que vai ser o concurso da minha vida. Aí eu passei praticamente todo o ano ali, estudando, no caso, o ano de 2019, só para o de Alagoas, né? Fiz ali o ISS Guarulhos. Eu, assim, passei um mês e meio, assim, só para ver. Fiz uma boa nota, fiquei com 92%, 91%, mas a nota de corte foi altíssima, foi 95%, 96%, se eu não me engano. Então, eu fiquei bem longe das vagas, mesmo fazendo essa nota alta. E aí, pronto. Aí hoje eu estou aqui, hoje eu sou auditor aqui fiscal de Alagoas. Atualmente, meu cargo, eu sou subchefe de Business Intelligence aqui da Cefaz. Eu sou muito meio que de TI, assim. Né? Na verdade, eu estou Olha aí o lá no BI. negócio, né? O BI existe É. na prática, não é só na prova que cai Não, BI. não é. Existe. É importantíssimo, importantíssimo. Isso é uma coisa até assim interessante, né? Quando eu entrei lá na TI, né, que é a área que eu mais gosto mesmo, eu entrei e tem muitos conceitos lá do TI que é muito teórico para a gente quando a gente estuda, né? COBIT, ITIL, Data Warehouse, Data Mart e tal, mas quando você entra na TI e vê a prática, esses conceitos se tornam simples, entendeu? Não é tão uma coisa de outro mundo, não é fácil, mas assim, facilita muito o entendimento, sabe? Isso é muito massa, né? Assim, essa parte lá que você vai para TI, assim. Mas enfim, então é essa, galera, essa é a minha história aí vim para aceitar esse desafio aí para participar desse time aí de férias, que só tem gente boa e só gente fera aí, entendeu? A metodologia da Vanara é excelente. Eu não estaria aqui se não fosse isso, porque desde lá da entrevista que eu tive com ela, né, que eu tá até lá no Instagram dela, que eu dei eu fiz essa entrevista para ela ano passado, eu acho que nem lembro mais quando. Foi Começo. em junho, mais ou menos. Eu acho que foi em junho. Foi em junho do ano passado. E aí eu via como a gente batia assim nas nossas, no que a gente pensava, né? E a ferramenta, cara, tá muito boa, entendeu? Tá muito boa. A metodologia é top mesmo, entendeu? Eu acho que é só questão assim de ter a disciplina e a força de vontade de seguir as metas diárias e tal, para tipo, meio que passar, entendeu? Agora seguir, assim, sentar a bunda na cadeira, como diz, né? E tipo, estudar, porque já tá tudo prontinho lá. Não é isso, pessoal. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Show! Valeu, Danilo. Bem-vindo aí mais uma vez. Bom, agora vamos falar com ela, a Lina. Lina, agora que eu vi que eu acho que eu escrevi o seu nome errado, né? Eu troquei a posição dos N's. Você me desculpa. Não, tranquila. Tranquila. Está acostumada a me chamar de Lina também? Foi um esforço para lembrar do nome completo. Então, pessoal, eu me chamo Linaiane Batista, Bandinara me chama de Lina, com outros colegas também. O pessoal da Cefaz me chama de Nanai, então fica a critério de vocês. Eu sou auditora na Cefaz de Alagoas, agora estou ocupando o cargo de líder do GT Transporte. Então, todo dia é um desafio, né? Porque o GT Transportes ele foi criado em janeiro. Então, assim, eu estou meio que correndo para ver a legislação, e a gente está dando cada passo um dia atrás do outro. É assim, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Estou muito feliz e é uma honra fazer parte desse time. Até pouco tempo atrás eu estava estudando e tentando alcançar esse objetivo, que era passar nesse concurso, que eu sempre quis vir para Alagoas. E a minha mentora foi a Vandinara.
eu fiz um pós-edital com ela, acredito que todos os colegas fizeram um pós-edital louco, e o meu não foi diferente. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu tinha 8 anos, eu fui para a Itália com a minha mãe. Então, eu fiquei lá na Itália até completar o ensino médio. Eu sempre tive a vontade de conhecer o meu país. Fui para lá muito pequena, então eu tenho poucas recordações de quando eu era pequena. Então, eu sempre tive essa vontade. E aí, terminei o ensino médio, depois de 1 ou 2 anos, decidi vir para cá. Meu pai está aqui, tenho parte da minha família aqui, então eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu cheguei e entrei na faculdade, fui fazer ciências contábeis e cheguei aqui no Brasil que eu não sabia escrever nada em italiano ou em português, não sabia absolutamente nada. O português que eu sabia falar era o português que eu falava com a minha mãe. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Mas entrei na faculdade e, enquanto eu fazia faculdade, eu estudava o português. Terminei a faculdade, da faculdade eu já emendei para uma pós-graduação em Direito Tributário. Desde quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui trabalhar na Cefaz do Mato Grosso do Sul, e assim, eu não sabia ao certo o que eu iria fazer. Aí eu trabalhei com muitos auditores, e aí eu me interessei, eu falei, o que é um auditor? E aí fui pesquisar, conversei com vários auditores que trabalhavam comigo, e aí foi quando eu tomei a decisão de estudar para ser auditor fiscal. E, lógico, o meu sonho foi eu sempre tive o sonho de ter uma estabilidade financeira para trazer a minha mãe e a minha irmã para cá. Então, assim, unir o útil ao agradável. E aí comecei a estudar para a Receita Federal, como todos os colegas que contaram a história deles, a gente começa com a Receita Federal, o sonho da Receita Federal, só que nesse meio termo eu vi que não era tão fácil assim. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, nem no ensino médio, nem na faculdade, mas ali eu vi que eu tinha que sentar a bunda e estudar, porque senão eu não ia conseguir atingir o meu objetivo. No começo não foi fácil, eu não sabia por onde começar, o que fazer, então eu fui assistindo vários vídeos no YouTube e assim, fui entendendo o que era um ciclo de estudo. No começo eu fazia só questões pelo PDF, então eu achava que eu estava arrasando. Quando eu fui para o TEC, aí eu levei uma daquelas, porque o meu nível de acerto foi lá embaixo. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo errado. Então, assim, o começo foi bem difícil, conversei com bastante concurseiros, e aí comecei a fazer prova, né? E eu sempre fui uma pessoa super ansiosa. Então, na prova, eu era aquela pessoa que dava branco absoluto, mesmo tendo estudado. E aí eu tentei trabalhar isso também. E conversava bastante com outros concurseiros, pegava dica. Aí eu fui para Sobral, eu fiz bastante provas, inclusive fui para Sobral, fui fazer a prova de Santa Catarina, pensei que eu ia chegar, ia arrasar, e ia ser o meu concurso depois de 1 ano estudando, e só levei chumbo lá também. Saí de lá, que eu saí da última prova que eu estava tonta. Eu falei, meu Deus, o que foi aquilo? E aí eu fui ajustando algumas coisas, e teve um momento também que eu estava bem triste, né? Porque eu prestava concurso e não conseguia passar. E aí eu fiz escrevi no meu fichário, que era o meu fichário de resumo, escrevi, não desista, vai valer a pena. Então, toda manhã, quando eu acordava, eu lia aquilo, e eu sempre trabalhei, estudava, trabalhava, então, assim, cada minuto que eu tinha no serviço era dedicado ao estudo. Cada minuto eu saía do serviço, eu estudava. À noite eu estudava, de manhã eu estudava,
abri mão, como acho que a maioria dos colegas, abri mão de Natal, abri mão de passar tempo com a minha família, abri mão de tudo porque eu queria passar. Aí veio a prova do ISS Campo Grande, era uma prova que eu não queria fazer, não estudei para ela, porque o meu objetivo foi sempre ir embora de Campo Grande. Eu queria morar na praia, o meu sonho sempre foi morar na praia e eu queria ser Cefaz Alagoas. E aí, meu pai, ele é auditor, e ele sempre falou para mim, você só vai sair de Campo Grande se você passar no concurso para auditor fiscal, que era o que eu estava estudando. E que ele falou, você já ficou muito tempo longe de mim na Itália, agora você só vai sair se você tiver um emprego muito bom. Então eu falei, meu Deus do céu, para morar na praia eu vou ter que passar, senão... E Campo Grande eu bati na trave, eu fui, mas foi uma prova que eu fui totalmente tranquila, porque não era uma prova que eu queria, não era um lugar que eu queria passar. Então, assim, eu fui sem aquele peso que é uma prova onde você deseja muito passar. E eu fiquei numa boa colocação, fiquei no cadastro reserva. Então, assim, eu vi que o que eu estava fazendo estava certo. Aí saiu a Cefaz Alagoas. Eu falei, não, essa prova eu preciso passar. Foi quando eu conheci a Vandinara, e aí a gente foi alinhando. E eu lembro que, quando a gente conversou, eu tinha estipulado uma meta de 40 horas semanais. Eu sempre tentava, toda semana eu tentava fazer um pouco mais. Uma semana eu comecei entregando 42 horas, 43, 45, 50, 52. Tinha que mandar parar, porque senão ela não parava. Até a última semana eu entreguei 62 horas. E eu estava num ritmo de questões absurda. As últimas semanas também. Eu lembro que eu falava para a Lina, dá uma olhada nisso aqui, já olhei, faz essas questões, já fiz. Ela não parava, ela realmente estava decidida. Bom, o que funcionou comigo foi resolver bastante questões. Eu via que eu só aprendia quando eu errava questões. Então, assim, as últimas semanas eu estava fazendo uma média de 3.400, 3.500 questões por semana. Mas, assim, eu fazia as questões, o que eu errava, eu colocava nas minhas preferidas no TEC. Porque quando você faz muitas questões, tem questões que você bate o olho, então já vem automático. E eu estava com esse problema, né? Então, eu marcava as preferidas e depois eu refazia e olhava a explicação. E quando chegou... Bom, eu fui fazer a prova da Cefaz Alagoas. Na Cefaz Alagoas eu consegui ficar em sexta nas vagas de PNE. Ali foi outro balde de água fria, porque eu fui fazer a perícia da CESP, os médicos da CESP nem olharam na minha cara e simplesmente indeferiram. Ali eu estava desesperada, a Vandinara conversando comigo, eu tentando marcar médico, foi uma loucura. Consegui marcar um especialista, ele fez toda uma perícia, ele falou, olha, eu estou tirando suas medidas, sua força, tudo. Eu não vou te garantir nada porque o meu trabalho é falar como está o seu braço, realmente. Aí eu falei, tá bom. Eu tinha passado na perícia do ISS Campo Grande, em outras perícias, tudo ok. Da CESP não deu certo. E aí eu lembro que eu fui do céu ao inferno e voltei para o céu outra vez. Graças a Deus, na perícia deu tudo certo. E cá estou como auditora da Cefaz Alagoas. Mas estudar para concurso não é fácil, né? A gente tem que vir a prova certa, o que você estudou, porque eu não acredito que a gente não consegue estudar 100% do conteúdo. Então, tem que vir a prova certa, tem que vir o que você estudou, tem que ter um emocional muito bom, coisa que eu não tinha, e vinha trabalhando para isso. Mas, assim, o que eu puder fazer para ajudar, o que a galera precisar, eu estou aqui para conversar, para o que vocês precisarem. Show de bola, show de bola. Quem estiver precisando aprender um pouco aí de como dar tudo e mais um pouco,
Cola Lina, né? É, E aí, galera, perguntas? Como é que tá? Tranquilo? Tudo tranquilo? Legal. Legal. Então, conforme funcionou nas outras semanas, né, pessoal? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Conforme funcionou aí nas outras semanas, vocês podem me enviar e-mail, né? Tanto pedindo a migração ou até pedindo contato, que o pessoal faça um contato com vocês aí para conversar, né? Melhor, enfim, para vocês conhecerem melhor, né? A Flávia perguntando se teremos mais. Certamente teremos, porque temos fila de espera aí para entrar na mentoria, mas não temos data para a entrada de novos, né? Talvez na próxima semana, na semana que vem não devemos ter, talvez mais para maio, enfim, ou mais para o final do mês. É isso aí, Natália. Em breve é você. Pergunta para a Lina ali. Eu levei. Ah, isso aí eu contei. Eu sempre. Da entrevista que eu fiz com a Vandinara, eu falei para ela: eu estudei 2 anos, 3 meses e 11 dias. Contadinhos, 11 dias, só faltou as horas. Legal. A Ana Neide perguntou se ela já colocou meu nome na lista dela. É para você, Lina? É para a Lina? Ah, é para a Lina. Ana Neide perguntando. Já está colocada. Já está na lista, então já está na lista. Já está na lista. Legal, legal. Ana Paula perguntando se é obrigatório assinar o TEC. Não é obrigatório, né? A gente indica o TEC aí, eu indico o TEC porque entendo que é a plataforma mais estável, né? Simples, fácil de usar, com bons comentários. Eu vejo que tem o melhor time ali de professores comentando, então, por isso que eu indico o TEC. Se você usar outro, o que vai diferir? Que você não vai ter os links dos cadernos ali que a gente disponibiliza, né? E principalmente no pós-edital é interessante. No pré até acho que, né, nada não substitui, né? O fato da gente disponibilizar os cadernos não substitui você saber mexer com a ferramenta, mas até para fazer o caderno de erros, para fazer aqueles seus cadernos próprios. Mas aí não tem essa facilidade dos links. Lembrando que a gente tem um desconto de 20% no TEC, tá? Quem precisar aí do cupom é só mandar um e-mail para a Eliane ali no financeiro, que ela fornece e envia para vocês o cupom. A Bianca disse que se identificou com o Bruno. Agora, hoje, eu imagino que seja o Bruno Passo, mas agora, quando vocês mandar e-mail, identifiquem igual o Bruno. Temos 2 Brunos, tá? E aí, Bianca, é só me mandar um e-mail lá solicitando aí a turma do Bruno que ele faça um contato com você. Jean, depois eu mando um WhatsApp ali para você esclarecendo esses pontos aí. Isso aí, fazer a solicitação por e-mail. O último curso do Ramon, o de questões dentro, o curso de questões do Ramon não é do Estratégia, o nosso material é do Estratégia, pessoal. Aquele curso de questões do Ramon é independente, né? Isso, Tess, você manda um e-mail para mim, né, dizendo que quer ser acompanhada aí pela pessoa que você se identificou. Você não colocou o nome aí? Isso aí, manda um e-mail, né? Manda um e-mail lá para mentoria@vandinaralopes.com.br. mentoria@vandinaralopes.com.br. Ana Paula perguntando se o mentor é escolhido após a reunião inicial. Na verdade, vocês podem escolher, né? Se você não escolher mais cedo ou mais tarde, mais dias ou menos dias, um dos colegas vai procurar vocês para dar um feedback, porque qual é a ideia, né, pessoal, que eu tenho sempre colocado para vocês aqui?
que a mentoria vem crescendo bastante, né? A gente tem conseguido agregar muitas coisas, eu acho que essa parceria com estratégia vai nos permitir agregar mais coisas ainda, né? Principalmente a questão pedagógica ali, porque o Estratégia produz muito material, né? A gente assina lá e fica lá dentro daquele pacote, a gente não usa, às vezes, 20, 30% do que os professores produzem. Então, a minha ideia é ficar mais nessa parte do pedagógico, cuidar daquilo que atinge a todos vocês, né? E, consequentemente, isso limita, e mesmo que não fosse isso, aí já limitaria, a possibilidade de eu dar um feedback mais rápido, de eu fazer esse acompanhamento mais próximo, né? Por isso, os colegas estão aqui, né? Os colegas aí que passaram, inclusive, recentemente por essa jornada aí que vocês estão passando e vão poder dar esse acompanhamento mais próximo, né? Então, eu vejo que vou conseguir agregar muito mais para todos, né? Trazendo essas melhorias para a plataforma, nos nossos simulados, com uma qualidade aí bem profissional, enfim, uma série de coisas que a gente quer fazer, e para isso os colegas chegam aí para contribuir, certo? Para somar. Na verdade, não digo que é uma troca, eu digo que é sempre, né, um acréscimo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. É isso aí, Tess, manda um e-mail. Danilo, o pessoal perguntando aqui quanto tempo para passar na Cefasa L. Não sei se você falou isso especificamente, eu sei que você foi contando, né? Então, eu comecei a estudar para Receita em agosto, ali, julho de 2017, então, para Alagoas, somando desde que eu peguei do físico, foi 2 anos e pouquinho ali, 2 anos e 2 meses, nessa faixa aí, 2 anos e 3 meses. Agora, só, assim, tipo, desde que eu saí da prova de técnico, né, eu já comecei a estudar já para o de Alagoas, então, eu passei um ano focando só em Alagoas. Mas eu já tinha a base já de todo, assim, o edital lá no caso da Receita que eu já tinha fechado. Mas, então, levando todo o tempo aí, 2 anos e pouco. Perfeito, perfeito. Ok, o Sérgio perguntando se eu vou deixar de ser mentora. Não, vou continuar sendo mentora de todos vocês, mas vocês vão ter aí 2 mentores, na verdade, né? Um que vai conseguir estar mais próximo, que vai conseguir tirar as dúvidas de vocês mais rápido, fazer as alterações no planejamento de maneira mais rápida, dar um feedback mais proativo do desempenho de vocês, da evolução de vocês. Essa é a ideia. Flávia, se você quiser mandar o e-mail, né? Se você já tiver alguma escolha aí, a princípio todos estão na área fiscal, então nenhum vai estar somente com a Receita Federal, mas também com Receita Federal. Valeu, Ana. Maiara, manda um e-mail para mim, faz favor, no mentoria@vandinaralopes.com.br, que eu dou uma olhada lá no seu planejamento para a gente dar uma equilibrada nas revisões. Pode ter sobrecarregado aí alguma semana em função dos assuntos que você sinalizou, enfim, alguma coisa assim. Ter terminado vários assuntos muito próximo ali. No momento, as únicas mentoras que não estão recebendo, pelo menos nessa semana, é a Maria Helena e a Tassiana, tá? Elas receberam vários colegas aí, estão organizando, conversando com todos. Talvez aí nas próximas semanas ela abram mais algumas vagas, mas nesse momento as duas não estão recebendo. Tess perguntou aqui se cada mentor terá autonomia para, por exemplo, definir frequência de reuniões, criação de grupos específicos, coisas do tipo, ou é tudo padronizado? A gente tem uma padronização dentro da metodologia e dentro de parâmetros mínimos, digamos assim, na qualidade, né, do atendimento de vocês, né? Uma periodicidade mínima para dar um feedback do relatório, uma periodicidade mínima na qual vocês poderão solicitar a reunião individual, né? Agora, se ele quiser criar um grupo específico, né, do Telegram só dos alunos deles, fica tranquilamente à vontade, né? Isso fica bem à vontade. Obviamente, tem aquela personalização, aquela
questão individual, né, do mentor que está ali, mas a metodologia, né, ela já vem definida, isso é algo que a gente já conversou, né, e vamos seguir conversando, claro, sobre um quadro, né, a gente tem um quadro, um certo espaço ali delimitado, que tem a questão da metodologia, né, das nossas principais referências bibliográficas que a gente usa, enfim, da questão do acompanhamento de vocês, das orientações e, obviamente, respeitando esse quadro, né, cada mentor vai ter liberdade até em função da sua experiência pessoal, né, daquilo que deu certo para si, de personalizar naquilo que couber. Sim, os mentores conseguirão alterar o planejamento de vocês. Essas solicitações de planejamento, de alteração do planejamento, vocês irão direcionar para eles, né? A solicitação vocês podem fazer por e-mail no mentoria@vandinaralopes.com.br. Isso aí. Paulo Ferreira. Manda um e-mail, Paulo, manda um WhatsApp. Certo? Manda um WhatsApp ali, a gente conversa. Valeu, pessoal. Era isso por hoje. Então, espero todos vocês na quarta-feira, 20 horas, lá no meu canal do YouTube, né? Vou detalhar aí algumas coisas a mais para vocês, dessa nossa parceria com estratégia, de outras mudanças, enfim, de algumas coisas que a gente está preparando aí e pensando para que realmente o nosso time chegue em condições mais favoráveis, digamos assim, nas provas, certo? Amanda, o Bruno que eu mandei mensagem para você era o Bruno Garboá, não é o Bruno que está aqui hoje, né? Mas, na verdade, foi só uma sugestão. Se você viu o Bruno Passos, viu a entrevista com ele, quiser pedir esse direcionamento, né? O Bruno que está aqui hoje é o Bruno Passos. Não tem problema, não tem definido isso, né? Foi só uma orientação para que, se vocês quisessem já ter esse direcionamento, já poderiam ter com o Bruno. Temos 2 Brunos agora, tem que usar o sobrenome, pessoal. As aulas na plataforma liberam ao longo do mês de abril. Algumas já estão sendo liberadas, né? Mas até o final de abril eu espero que todos os cursos aí, né, estejam liberados. Valeu, Igor. Abraço. Boa noite. Show. Boa noite, galera. Valeu aí a presença de todos. Até a próxima, até quarta-feira. Tchau, tchau.